Olá, sejam bem-vindos a mais um tarô da semana comigo aqui, Rose Villanova. Para quem não me conhece, mas a maioria de vocês já me conhecem, já sabem dessa dinâmica, já sabem que eu fazia essa dinâmica em outras plataformas. Acho que está completando aí um ano e pouquinho, que toda segunda-feira eu me comprometi com a minha espiritualidade, com as minhas intenções, com os meus desejos, com os meus oráculos, de toda semana abrir tarô para vocês aqui gratuitamente, tá? Para a gente falar sobre energias, direcionamentos semanais, né? Eu sempre gosto de firmar que a gente está tirando 3 cartinhas para um período curto de 7 dias, que é na semana. Então, aquilo que o tarô apresentar, aquilo que cai na mesa, é para ser direcionado para aquela semana, tá? Principalmente os conselhos. A energia talvez dure mais um pouco, algumas pessoas é rápido, outras pessoas nem acontece, né, de sentir a energia que a carta ali disponibilizou naquela semana. Mas a maioria, dentro de uma semana aí, tiram as suas conclusões com relação a elas. Na semana seguinte, a gente faz tudo de novo e faz tudo começar de novo, porque a vida é uma roda, a vida é feita de ciclos, né? E a gente está falando de um ciclo de uma semana. No final, a gente vai ler uma cartinha, nunca mais eu tinha colocado, ficam lá em cima meus oráculos, eu acabo esquecendo até. E esse é um dos oráculos preferidos que eu tenho, que é o oráculo das intenções, porque ele fala na intenção mesmo, ele mostra como a gente vai colocar na intenção mesmo, daquela cartinha que cai nas mensagens dele. E antes da gente abrir aqui, vocês escolherem suas 3 cartinhas, eu queria fazer uma reflexão para vocês, até fiz uma chamada lá na outra plataforma, sobre falar, né, sobre as feridas emocionais. É um assunto que me despertou bastante curiosidade, um assunto que eu tenho estudado bastante, não só eu, como o meu marido também, como eu já disse a vocês. Acho que eu mexi aqui na câmera, deixa eu ajeitar ela aqui. Tá bom, né? Não só eu, tem um assunto que eu tenho estudado bastante, que me despertou bastante curiosidade, porque nesses processos todos aí, nesse último ano, eu tenho feito também muitos trabalhos terapêuticos, estudado bastante coisas nas terapias holísticas, e não tem como a gente adentrar nesse universo, né, místico, holístico, sem que você faça seus próprios processos, sem que você teste aqueles processos que você automaticamente vai oferecer para seus clientes, tá? Então, todas as dinâmicas, em todos os cursos que eu estou participando, 3 eu já me certifiquei, já estou com certificado, que é a reprogramação emocional, que é a parte também das feridas emocionais, todos que eu estou certificados e que eu estou oferecendo, eu participei, tá? Eu fiz, eu idealizei para mim, questionários de autossabotagem, dos sabotadores, os cúmplices dos meus sabotadores, as feridas emocionais. E esse assunto, né, depois que eu conheci o livro da Lise Bourbon, não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas assim, eu fiquei encantada. E cada vez eu estudo mais e cada vez eu descubro mais sobre as feridas emocionais. Então, eu e meu marido, a gente está a fundo nesses estudos, trocando ideias, fazendo post. Ele está me ajudando nessas questões. Meu marido é psicólogo de formação, então ele é fundamental para o meu desenvolvimento aqui. Ele me ajuda bastante, né, nas minhas terapias e nas minhas autoterapias.
onde eu consigo promover para mim também a autocura. Sim, porque não adianta querer oferecer para o outro aquilo que eu não tenho certeza se funciona ou não. Meninas, para mim está funcionando demais, dá conta. Não sei porque eu demorei tanto tempo para começar esses processos. É justificável porque eu vivia no mundo, vivia trabalhando, vivia fazendo minhas coisas, estava nos meus corre, estava nos meus relacionamentos, estava cuidando de filhos, estava trabalhando, estava cuidando de pai, ainda estou cuidando da mãe. Então eu tinha lá 1000 motivos para não prestar atenção em mim, talvez, né? Coisas que muito de nós fazemos no dia a dia, nos doamos para outras pessoas, que amamos incondicionalmente, que temos na nossa vida e queremos dar para ela sempre o melhor. E acabamos, nesse processo, esquecendo de nós mesmos, né? Mas feridas emocionais é um assunto que você pode pesquisar aí no YouTube. Tem vários vídeos, livros, e-books, lives falando sobre feridas emocionais. No meus posts lá, eu vou colocar algumas das feridas aí, só para as pessoas que me seguem, que talvez não saibam ainda das 5 feridas, que são as feridas da humilhação. Eu vou falar por ordem, né? Porque no livro tem uma ordem, mas isso insignifica. Tem gente que tem todas, tem gente que tem só uma, tem gente que tem 2, mas parece que não existe ninguém que não tenha nenhuma. Diga-se de passagem. Então, as 5 feridas emocionais são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Segundo a Lise, né, e de acordo com um livro dela, a gente adquire, e com muitos outros autores, essas feridas elas são adquiridas quando a gente é criança ainda. Quando a gente está lá na nossa primeira infância. A maioria delas acontece entre o nascimento, pode vir até no útero da mamãe, até 7 anos, 8 anos, a gente ainda está aí na primeira infância adquirindo, né, crenças, padrões, sistemas familiares. A gente está aí num mundo, num universo que a criança precisa para crescer, para se desenvolver, com papai, com mamãe, com titio, com vovó. E são essas pessoas ao nosso redor que muitas vezes promovem, né, essas feridas em nós, independente de serem intencionais ou não. A ferida que a gente adquire do papai e da mamãe não é porque papai e mamãe quis nos causar essa ferida. De repente foi a maneira como a gente interpretou, a maneira como a gente sentiu, né, aquele abandono. A ferida do abandono tem muito a ver com as pessoas que te deixam, que te abandonam, que vão deixar você num lugar e nunca mais vem buscar. A gente pode adquirir essa ferida do abandono até ao ir para a escola. A mamãe e papai levam a gente para a escola. E, claro, eles tinham que nos deixar lá para a gente estudar. Mas eu posso, quando criança, interpretar que aquilo ali é um abandono. E minha mãe não fez aquilo para me abandonar. Meu pai não me levou para ir para a escola e me deixou lá por abandono, e sim para eu ter o conhecimento. Então, é muito relativo, e as feridas elas são adquiridas por situações e questões muito íntimas de cada um. Cada um interpreta da sua forma. Tem gente que tem as feridas emocionais quando na vida adulta vai para a vida e se autocuram. Aquilo não tem mais efeito na vida dele, vai para o mundo e acaba realmente lidando com suas feridas de uma maneira tão excelente que se autocura e nunca tem problemas. Mas geralmente as pessoas hoje, na vida adulta, que têm problemas de ordem emocional, físicas ou mentais, têm feridas emocionais por trás. Que a gente precisa ter todo um aparato de conhecimento e também de disposição. Estou sempre falando isso nos meus posts. Sem disponibilidade de tempo para você nunca vai se curar do que quer que seja.
porque tempo é questão de prioridade. Quando o assunto é o outro, quando o assunto é trabalhar, quando o assunto é estudar, quando o assunto é cuidar do filho, quando o assunto é o marido, quando o assunto é a mãe, é o pai, a gente arruma tempo. Mas quando é para olhar para si, quando é para cuidar de si, quando é promover em si a autocura, esse tempo ele se esgota, ele some. Por N motivos, cada um vai ter o seu, cada um vai ter sua desculpa de não ter esse tempo disponível para si. E eu não quero falar sobre as feridas aqui profundamente, né? Eu só quero dar alguns exemplos e eu resolvi fazer um convite para vocês. Um convite para vocês aceitarem o direito de experimentar E a partir dessa reflexão das feridas emocionais, eu queria fazer um convite a todos vocês. O convite é o seguinte: aceite experimentar, conhecer sua dor para assim curá-la. Aceite experimentar, conhecer sua dor para assim curá-la. Então, sem a aceitação de que existe uma dor por trás de um comportamento, por trás de uma máscara que você criou para a sua vida, onde ela não está em harmonia, porque geralmente a gente só percebe essas dores, essas emoções, essas feridas através de alguma dor, através de alguma dificuldade, através de algum aspecto na nossa vida que não está dando muito certo. Seja no amoroso, seja no trabalho, seja no pessoal, seja no espiritual, alguma coisa não está em harmonia. E aí nos provoca talvez dores, talvez desconforto, talvez falta de energia, decepção, expectativas frustradas. Então qualquer desses aspectos é que nos chamam a atenção de que há algo errado. E esse algo errado eu não sei de onde vem, eu não sei como está na minha vida, eu não sei como lidar com ele. Então esse convite é para você aceitar, experimentar, aceitar se permitir. E a partir daí criar para você uma possibilidade de cura. E hoje eu quero falar sobre a ferida emocional da traição. Essa que eu descobri muito forte em mim. Muito forte. Descobri recentemente, tá? Eu acho que eu vivi com essa máscara que eu adquiri, que foi perfeita, caiu como uma luva para mim. Ela foi útil, inclusive, por muitos anos. Sem essa máscara que eu adquiri por conta dessa ferida emocional da traição, que era muito latente em mim, e eu desconhecia, claro. Até então eu achava que era ali uma característica minha, era uma potencialidade minha, e na verdade eu estava usando uma máscara para esconder uma fragilidade, né? Uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma situação ou um sentimento que eu não queria sentir mais, né? Que eu não me permitia sentir. Então eu não enxergava isso como um problema, não enxergava isso como uma dificuldade, muito pelo contrário. Eu peguei a máscara e transformei na minha armadura, e transformei ela naquilo que foi possível eu transformar, porque sim, a gente tem as coisas, nossas dores emocionais no nosso subconsciente e nossas crenças nos direcionando, dizendo como fazer, de que forma fazer. E a gente vai para o mundo e faz. E a máscara que eu coloquei para disfarçar essa dor emocional, essa ferida emocional que eu tive desde a infância, e ela veio do meu pai, foi a ferida emocional da traição, porque eu me senti traída do meu pai. Há muito tempo
há muito pouco tempo eu vim descobrir isso, me perceber nisso, né? Me colocar nesse lugar. Eu vim de um casal, eu sou filha de um casal onde a minha mãe era a potência da relação. Minha mãe era quem mandava, minha mãe era quem controlava, minha mãe era quem decidia, minha mãe era quem falava mais alto. Minha mãe era quem mandava. Meu pai era a figura que obedecia, a figura que não se envolvia, a figura que não se importava, a figura que não exerceu o seu papel de pai. Porque a filha, principalmente nós mulheres, a gente vê no nosso pai o protetor, aquela pessoa que pode nos proteger. Então, quando isso não acontece, durante a infância, a gente não sente no pai a proteção que deveria sentir, aquele lugar de pai deveria passar e ele não passou, que é a da segurança, você acaba tendo uma ferida emocional que lá não parecia uma ferida. Você cresceu, eu cresci e não vi isso como uma ferida. Eu nem vi isso como uma traição. O fato do meu pai ser, como a gente às vezes chama alguns homens que não se impõem, um banana, porque meu pai era um banana. Meu pai era um homem que não ousava discutir com a minha mãe, não ousava enfrentar minha mãe. Então ele era um homem nulo, ele se anulou no papel de homem, no papel de pai, para viver com aquela mulher que era minha mãe, né? E eu trouxe para a minha vida adulta essa traição muito forte, muito latente, e que eu cresci, fui para a vida, disse para mim mesmo, não, aquilo que meu pai fez, eu nunca nem pensei, imaginei ou questionei, tá? Porque lá quando a gente é criança, a gente não tem sabedoria ou inteligência emocional suficiente para distinguir o que A ou B faz, se é por maldade ou se não é por maldade, se está certo ou não está certo. Eu simplesmente cresci e fui para a vida. E como eu descobri que eu tinha a ferida emocional da traição? Nos meus estudos, nas minhas terapias, na forma como eu fui profissionalmente uma vida inteira. Eu tenho 30 anos de CLT, de trabalho, onde na maioria dos meus trabalhos eu fui uma líder. E uma líder excelente. E uma gestora de pessoas que trazia o resultado, que deixava o resultado acontecer, que fazia com que o resultado acontecesse. Então, por essa ferida emocional da traição, eu adquiri a máscara da controladora. Aquela que controla tudo, aquela que faz tudo, aquela que decide tudo, aquela que sabe resolver tudo, aquela que ninguém engana, aquela que ninguém trai, aquela que ninguém desobedece. Porque nos meus trabalhos, nas minhas profissões, nas funções que eu exercia dentro das empresas, das organizações que eu participei, como líder, eu mandava e as pessoas obedeciam. Eu tinha o controle, eu era rígida, excessivamente. Eu era controladora excessivamente. Comigo só tinha, e eu falava, gente, isso, eu não me orgulho disso não, mas hoje eu sei que não era eu, era um comportamento meu. Aquilo não é a minha essência. E muitas vezes eu me pegava fazendo essa pergunta, por que eu fazia determinadas coisas? Mas como era com a desculpa do resultado vir, não importava a resposta. Então eu sempre buscava dos subordinados a obediência. Ou eles iam por amor ou pela dor. Ou faziam, eu não dava outra alternativa para as criaturas que trabalhavam comigo. Que não deve ter sido fácil para eles não me aturar. Agora, na liderança, nos números da empresa, nos resultados para a chefia, para a hierarquia de cima, eu fui excelente, perfeita. Busquei o resultado, não importava que custo, não importava como, o resultado saía.
Então eu controlava tudo. Eu era lá a mulher que mandava, a pessoa que decidia, a que não tinha medo de confrontos, a que ia para os embates. O gerente lá, passivo demais, né, que aí já me arremetia ao meu pai. Meu pai era um banana, meu chefe também está agindo feito meu pai, não faz nada, não decide nada, então eu tenho que decidir. E aí eu assumi o controle, às vezes eu queria mandar até no chefe. Não me orgulho disso e falo disso hoje sem dificuldade nenhuma, porque era assim que eu agia. O meu comportamento era de uma pessoa extremamente controladora. Hoje eu sei por que eu fazia isso, por que eu me comportava dessa forma, por que eu cheguei a esse ponto. Eu precisava ter certeza durante a minha vida, principalmente no meu profissional, que ninguém ia mais me trair, né? Que ninguém ia mais não me defender. As pessoas não precisavam me defender, eu fazia isso muito bem sozinha. Não preciso de ninguém para me defender. Eu sei me cuidar. Se é para brigar, a gente briga. Se é para controlar, a gente controla. Quando eu mando, você obedece. Então, eu adquiri comportamentos que justificavam os números, que justificava ser como eu era, me comportar como eu me comportava, e os resultados vinham e ficavam por isso mesmo. Por isso mesmo. Até chegar a hora de você se perder, de eu me perder, de chegar a hora daquilo não mais funcionar, daquilo passar do limite, daquilo ultrapassar o bom senso. E aí, até então, eu fui desligada da empresa, claro, por um motivo muito óbvio, mas certo e justo. Nunca questionei o fato de ter sido desligada da empresa. Eu acho que precisava acontecer naquela hora. Eu não consegui tomar uma decisão, o universo tomou por mim. O universo fez que a decisão chegasse até mim. E eu estou agradecida até hoje, né? Mas coitado dos subordinados que lá sofreram com essa ditadura, com essa rigidez, com esse controle que eu tinha lá, em nome dos números, em nome do resultado, em nome de lealdade que eu tinha à chefia, à diretoria ou a qualquer pessoa que justificasse eu fazer da forma que eu fazia. Hoje eu sei que eu não sou assim. Essa não era a minha essência. Ali não estava a Rose de essência. Ali estava a Rose que tinha uma ferida emocional da traição advinda do pai, da relação com o pai. Tá. Então era isso que eu queria trazer para vocês entenderem como a gente adquire algumas feridas e como elas se comportam na nossa vida. Claro que essa minha ferida foi um pouco para a Rose mãe, foi um pouco para a Rose esposa, foi muito para a Rose filha. Então ela me acompanhou aí em todos os aspectos da minha vida, trazendo malefícios, dificuldades, desequilíbrios, desarmonias, chateações de todas as formas que vocês imaginarem, né? Então, das 5 feridas emocionais, essa é uma que eu estou me curando, né? Eu me considero curada, porque se eu fosse entrar em outra empresa no cargo de chefia, não mais me comportaria daquela forma. Então aquilo, essa cura está bem latente em mim. E claro que das outras eu devo ter aí mais 1 ou 2, aonde eu ainda preciso trabalhar, né? E estou aí no meus corre para também me autocurar. Porque cada um com seu cada um, né? Então, se você se interessou pelas feridas emocionais, se você tem curiosidade de saber quais são as suas, através dos seus comportamentos, através das máscaras que você adquiriu aí ao longo da sua vida, e se hoje isso está de alguma forma impactando nos aspectos da sua vida profissional, amoroso, pessoal, espiritual, físico, sim, físico, porque por conta dessa ferida eu adquiri peso, eu adquiri algumas formas
que eu não queria, adquirir hábitos que eu não queria. Então, o físico também é comprometido quando a gente tem uma ferida emocional. Tudo é questão da gente sentar e conversar, tá? Se você quer começar aí seu processo de autocura, de autoconhecimento, começando pelas suas feridas emocionais adquiridas na infância, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato para você marcar a sua avaliação, tá bom? A avaliação é sempre gratuita, tá, gente? É aquele momento em que a gente conversa e você percebe que precisa da terapia e aí a gente dá continuidade ou não. Tudo depende de você, porque a disponibilidade de tempo para se curar tem que vir junto com o seu querer, tá bom? Já falei demais, agora vamos para o nosso tarô da semana. Antes do tarô da semana, eu quero trazer para vocês uma cartinha do Oráculo dos Gnomos, de abertura, para a gente soltar aí para o universo uma questão para se pensar. Pode não ressoar com todos, talvez não seja para todos. Sempre que eu faço essa abertura com o oráculo, é para um número pequeno de pessoas que vão se conectar com a mensagem, tá? Descanso. Olha, a cartinha do descanso. E ela diz assim: hora de desacelerar e se recolher um pouco. Tente ficar em silêncio durante algumas horas do dia e relaxar. Alguém está muito acelerado aí, tá? Trabalhando demais, sua mente, seu corpo, seu físico, seu emocional. Então, descansar, ter pequenas pausas, principalmente durante o dia, é o recadinho aí, viu? Se liguem. Meninas, escolham aí, deixem nos comentários qual carta vocês vão escolher. Carta número 1, número 2 ou número 3. Escolha um número. Sinta ela como a energia principal, o conselho principal para a tua semana, para as suas questões. Se você quiser escolher cada carta para um aspecto da vida, profissional, amoroso, físico, vocês fiquem à vontade, mas vocês não esqueçam de conectar com a sua questão, tá? De levar a mensagem, a energia para a sua questão. Vamos escolher aqui carta número 1, tá dando para ver, número 2 e a número 3. Escolham. Nossa, eu vim gravar, esqueci de pegar minha água. Carta número 1, número 2 e 3. Escolham aí. E aqui a gente vai tirar o conselho, né? Para quem escolheu as cartinhas, já vou deixar elas aqui pronta. Para tirar o conselho. Vou deixar elas aqui e a gente vai tirando o conselho. Bora lá? Quem escolheu a carta número 1, olha, escolheu ela, a sacerdotisa. A energia da sacerdotisa é de introspecção, é de se questionar, é de pensar. Não é uma semana para você sair por aí agindo, fazendo, acontecendo, discutindo, jogando para o universo coisas que você não quer lidar nessa semana. A sacerdotisa, ela é muito sábia quando ela pondera as coisas, quando ela guarda a informação para ela, quando ela se resguarda com a informação para reflexão, para pensar melhor, para ter certeza. Então, se essa semana você está pensando em fazer aquela DR com bem-e, com um amorzinho aí, desiste, tá? Não é uma semana para uma DR. Não é uma semana para você jogar para fora aquilo que você não consegue entender nem em você.
aquilo que ainda não está concretizado em você, como certeza, como dúvidas, como direções. Então, pode ser que você vá nessa DR querendo um posicionamento, por exemplo, querendo um posicionamento da outra pessoa que está na relação com você, aonde nem você sabe ainda se posicionar, onde ainda nem você se conhece o suficiente para saber o que você quer naquele momento. Então não joga para o outro aquilo que você não quer para você essa semana, tá? Quem escolheu a carta número 2, pensa. Se conheça primeiro, amadureça primeiro suas ideias, seus questionamentos, seus direcionamentos, suas indecisões, para depois jogar para o universo ou para outra pessoa, se for no caso da DR, se é mesmo aquilo que você quer. A gente pode estar falando de uma DR, a gente pode estar falando de uma decisão de sair de um emprego, uma decisão de transição, uma decisão de mudar de lugar. A gente pode estar falando de uma mudança física aqui também. Então, essa semana não faça nada que você não esteja segura do que está fazendo, tá? E o conselho, para quem tirou a carta da sacerdotisa, o enforcado. 2 arcanos maiores aqui para quem tirou a carta número 1. O enforcado diz assim: a ideia é boa. Talvez o que você está pensando é excelente, é sensacional. Mas será que é dessa forma? É para ser essa semana? Tem que ser agora? Então ela pede sempre a carta do enforcado para você rever seus planos, para você planejar mais um pouquinho, para você ter novas ideias, para você ter novos insights, para você se questionar. Porque às vezes a gente coloca algumas ideias na cabeça de fazer determinadas coisas por impulso, porque A ou B se deu bem, aí eu posso me dar bem também. E como a carta da sacerdotisa traz você para o seu consciente, né? Trazer você para as coisas concretas, certas, segura, a carta do enforcado pede para você pensar de outra forma, analisar melhor, ser mais segura, estar mais certa do que faz. Então essa semana realmente não é, para quem escolheu a carta número 1, uma semana de ação. Tá? É muito mais uma semana para você planejar de várias formas, ver todas as possibilidades, pensar em todos os erros que podem acontecer, para só aí tomar a decisão certa, tá? Me digam se fez sentido para quem escolheu a carta número 1, a sacerdotisa. Quem escolheu a carta número 2, escolheu o 10 de ouros. Olha aí, a energia do 10 de ouros é de concretização. Aquilo que você está planejando, começou semana passada, mês passado, e ainda não terminou, essa é a semana para terminar, tá? Para findar, para consolidar, para você chegar na satisfação plena de que aquele assunto está fechado, encerrado, e com louvor, tá? Seja o que for que você começou aí e que vai terminar essa semana, vai trazer bastante satisfação, bastante reconhecimento, bastante lucro também. A gente pode estar falando de lucro, recompensa, ou coisas que você quer investir também. Podemos estar falando de investimentos. O 10 de ouros, ele traz assim um andar da carruagem onde tudo deu certo, onde tudo realmente eu consegui o meu objetivo, onde tudo eu consegui trazer para plenitude da minha satisfação. Então essa semana é a semana para finalizar, se você está com algo aí que não terminou ainda. É uma semana para você decidir acertadamente, sabendo que dali você vai criar coisas novas, você vai conseguir coisas novas. É uma semana, porque todos os 10 do tarô, ele sempre diz assim, olha, você já conseguiu nesse assunto o máximo que você podia conseguir.
Está na hora de você expandir seus conhecimentos, expandir seus horizontes para criar coisas novas, para começar de novo, para investir em coisas novas. Então é uma semana de bastante concretude, tá? E o conselho para fazer tudo isso, a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, além de dizer que você tem todo o poder para concretizar esses assuntos, para finalizar, como você vai fazer isso com bastante alegria, com bastante certeza, com bastante criatividade e poder pessoal. A Rainha de Paus, ela tem um poder pessoal de essência. Ela consegue colocar a marca dela, a identidade dela em tudo que ela faz. Então essa semana, seja você, seja autêntico, use a sua sabedoria, use o seu conhecimento e principalmente o seu poder de decisão para essa semana, tá? Me diga se fez sentido. Quem escolheu a carta número 2, o 10 de ouros. Quem escolheu a carta número 3, As de ouros. Essa semana, viu? Tô vendo que essa semana tá do balacobaco. 2 cartas do naipe de ouros aqui. O As de ouros vem dizer um sim também. Se na 2 você precisa concretizar as coisas, finalizar as coisas e começar a expandir, o As de ouros está dizendo assim, o que vem por aí é muito melhor. O que vem a seguir é muito melhor. As coisas que vão se apresentar, as coisas que você vai atrair para a sua vida, porque o As de ouro, ele é magnético, ele reluz, né? Reluz feito ouro. Onde você bota a sua mão, as coisas são iluminadas. O As de ouro pede para você realmente acreditar no seu poder de fazer, dar um passo a mais no que você quer. Se você quer sair desse emprego, sai desse emprego. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. É preciso você arriscar. É preciso se arriscar. Chega uma hora na vida que a gente precisa se arriscar. Que estar seguro ou a estabilidade é ilusório. A única coisa que a gente tem certeza nesse mundo é a mudança. É que tudo muda. É que tudo, a partir de amanhã, pode ser diferente de hoje. Agora, para isso, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso iniciar. E muito mais, permitir. A carta do As é uma permissão para você colocar para fora aquilo que você quer magnetizar e absorver aquilo que você está magnetizando, aquilo que você quer iniciar na sua vida. É preciso que essa semana você tenha um olhar mais apurado no futuro, mas sem a garantia, sem ter certeza que aquilo vai dar certo ou não. O importante é a decisão. Eu não boto sempre lá nos meus stories, o importante não é tomar a decisão certa, o importante é tomar decisões. Não fique se colocando à prova ou em dúvida, tá? E o conselho para quem escolheu a carta número 3, Pajem de ouros. Olha aí. Tudo que vai se apresentar na sua vida essa semana, e se for coisas que você está iniciando, claro, tenha calma. O Pajem está dizendo, você é imaturo ainda, ou você não está seguro, ou você ainda não planejou tudo direitinho, você ainda não olhou os mínimos detalhes. Vai com calma. Absorve aquilo que você está magnetizando, transforma, mas não dá um passo mais largo do que a perna. Vai com calma, vai por etapas, vai por situações, uma situação de cada vez, na verdade, né? Dá um passo de cada vez. Procura as pessoas certas para te ajudar. Procura as ajudas corretas para te ajudar. Porque, claro, o As está sempre dizendo, está iniciando, está começando. E quando a gente começa, seja o que for, no trabalho, um namoro, estar numa casa nova, iniciar um estudo novo, tudo é novo para a gente. A gente precisa aprender ainda a lidar com aquela situação. A gente precisa aprender ainda a lidar com aquelas pessoas que agora estão na nossa vida. E aqui está dizendo, procura ajuda de pessoas. Procura ajuda de pessoas que talvez já passaram por esse caminho que você vai iniciar, para elas te darem as dicas necessárias
para você talvez não sofrer tanto, né? E me digam aí quem escolheu a carta número 3, que foi o As de Ouros, se fez sentido para vocês. Meus amores, esse tarô da semana está dizendo assim, resumindo aqui, né? Vamos resumir. A carta da sacerdotisa pedindo certeza, pedindo orientações, buscando as respostas em nós mesmos. Não é uma semana, se você tem coisas a decidir, situações a resolver ou coisas para concretizar, não vai buscar resposta lá fora, com A, com B, com C na internet. Elas estão aqui dentro, elas estão aí dentro de você. Busca a sabedoria que tem em você. Tira as ideias certas, as respostas certas de dentro de você, dentro do seu contexto de vida, tá? A rainha de ouro junto com o 10 a rainha de paus com o 10 de ouro diz assim: olha, se tu levar leveza, certeza, criatividade, essência, valorização da tua essência, tudo que você concretizar essa semana vai dar certo. O que você precisar concretizar vai dar certo. E o As de Ouro junto com o Pajem de Ouro está dizendo iniciar é importante, o amadurecer mais ainda. Tá? O novo está se apresentando, mas ele não precisa ter garantias que vai ser um novo excelente. Basta ele lhe dar a garantia de que algo novo está se apresentando na sua vida, que está chegando na sua vida. E você deve abraçar com todas as suas forças e procurar a ajuda necessária para ir fazer o que precisa ser feito essa semana, tá? Então é uma semana de trabalho, mas uma semana muito gostosa, porque coisas concretizando e coisas iniciando, gente, numa semana só, babado, viu? E vamos lá deixar as cartinhas de lado e vamos tirar uma carta do oráculo das intenções para a gente ler a mensagem final desse tarô da semana. E deixem aí nos comentários se fez sentido para vocês, o que vocês acharam sobre a reflexão da ferida, da traição. Vocês já se identificaram, né, com essa ferida aí no trabalho? Porque a ferida da traição, ela acontece muito latente, muito potencialmente no profissional. E isso eu digo de carteirinha, viu? Ela se apresenta muito mais lá, é mais forte. E a máscara do controlador, ele é perfeito para o nosso lado profissional. E vamos lá tirar uma cartinha. E caiu a cartinha compreensão. Tá vendo? A gente nunca sabe se ela está de olho aberto ou de olho fechado. E fala no terceiro olho, né? O olho do terceiro olho é onde pede para você compreender, mas compreender com o olhar interno, tá? Vamos ler. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Eu vou deixar nos stories a foto para vocês, mas vamos ler a mensagem da cartinha. Se o mundo agita-se ao seu redor e não permite que vivam a vida plena, silencie-se para o mundo. Abra os canais de comunicação com a alma através do seu coração, o qual compreende os desejos do seu ser mais elevado e direciona você para os propósitos da sua essência. Muitas vezes, precisamos fechar os olhos para o externo, a fim de enxergar o interno e buscar sentido para a nossa vida. É fato que precisamos de um sentido tanto para vivermos plenamente todos os potenciais ilimitados do espírito, quanto para sentir a felicidade e a abundância natural da criação. E ele dá um mantra, tá? Eu compreendo a vida pela janela da alma. Isso você repete todas as vezes que você quiser uma conexão do seu interno. Eu compreendo a vida pela janela da alma. Eu compreendo a vida pela janela da alma.
E mantra, vocês já sabem, eles têm que ser emanado, emitido e repetido, para que a ativação da compreensão aconteça na sua vida. Meus amores, esse foi o tarô da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, não deixa de compartilhar com a pessoa que você tem certeza que vai precisar ouvir tudo que foi dito aqui, tudo que o tarô trouxe para a mesa, o que os oráculos orientaram, os conselhos, energias, manda para aquela pessoa que você tem certeza que vai ajudar, tá? E era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê na próxima semana com o tarô da semana, com mais reflexões sobre as feridas emocionais. Beijo.